Irmãos, abra aí a tua Bíblia em Miqueias. Miqueias é depois de Amós, depois de Obadias, depois de Jonas. Uma coisa eu posso garantir para você, irmãos: Miqueias está na Bíblia. Capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 6 a 8, que vai ser o texto da nossa meditação essa noite. Então, eu vou ler, é um texto pequeno, você vai acompanhar e vai dar a devida atenção. Vou pedir a nossa introdução para não permitir que ninguém circule no templo nesse momento da leitura bíblica. A palavra de Deus diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agrada-se o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Até aí, irmãos. Feche os seus olhos, deixa a tua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Senhor, como nós acabamos de cantar, Tu és bom, e a Tua bondade, Senhor, ela nos envolve. A Tua benignidade, ó Deus, está sobre as nossas vidas. Dia a dia, Senhor, as Tuas misericórdias, ó Deus, nos alcançam. Disse o profeta, Pai, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas sobre os filhos dos homens se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Pai. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor, por tamanha bondade, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos alegramos em Ti, Pai, e reconhecemos o Teu senhorio. Ó Deus, aceita, Senhor, o louvor dos nossos lábios, e mais do que o louvor, Pai, aceita-nos, Senhor, como adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Aceita, Senhor, a nossa oferta, e mais do que a nossa oferta, aceita a cada um de nós como ofertantes Teus. Fala, Senhor, aos nossos corações, mexe, ó Deus, com as nossas bases, com os nossos alicerces, Pai. Modifica, Senhor, o nosso interior, o nosso modo de pensar. Renova, ó Deus, a nossa mente. Ó Deus, mexe no mais profundo de cada um de nós, Senhor. E, ó Deus, que essas mudanças internas produzam em nós mudanças, ó Deus, nas nossas atitudes, na forma, Pai, como nós nos relacionamos contigo, na forma, ó Deus, como nós nos relacionamos com o nosso próximo, com o nosso irmão. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, fala aos nossos corações, vai além da mera letra, Pai, porque a Tua palavra diz de si mesma: a letra mata, mas é o Teu Santo Espírito quem vivifica esta palavra em nós. Oh Senhor, em nome de Jesus,
Glorifica, Senhor, o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Fala, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Nós abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz, bendito Espírito Santo. E, ó Deus, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está, Senhor, é livre para ouvir, para compreender, Senhor, discernir e para viver em conformidade com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto, ele começa no versículo 6, dizendo sobre uma pessoa que quer se achegar a Deus, alguém que tem o intento, o objetivo de agradar a Deus. E ele faz um questionamento, e é um questionamento genuíno, é um questionamento assim, sério. Eu não sei se você já parou algum dia para cogitar no seu coração de que forma eu posso ser agradável a Deus. De que forma eu posso ser, assim, aceitável diante de Deus? Como é que eu posso agradá-lo? Porque Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. E de que forma nós podemos agradá-lo? A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz que importa, que aqueles que querem agradar a Deus creiam que Ele é galardoador. Então existe sempre uma preocupação do homem em se achegar a Deus, de ser aceito por Deus, de ser agradável a Deus. E é muito interessante, irmãos, quando ele coloca essa questão diante de Deus: como me apresentarei ao Senhor, me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Ele estava falando dos ritos que existiam ali no Velho Testamento, apresentar ofertas, holocaustos, trazer algo, que fosse agradável a Deus. No versículo 7, ele vai e ele coloca assim uma lente de aumento nessa questão que ele apresenta no versículo 6. O versículo 6, 7, que é o versículo seguinte, ele diz assim: agrada-se o Senhor de milhares de carneiros. Irmãos, isso me faz lembrar um homem. Teve um homem na história bíblica que ele fez um holocausto de uma só vez, de 1000 animais. Vocês lembram quem foi esse homem? Tinha que ser um homem de posses, Foi Salomão, exatamente. Salomão, ele fez esse mover na presença de Deus. Talvez daí o profeta tenha tirado essa situação. O Senhor se agradaria de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado. Tudo isso, irmãos, ele está fazendo questionamentos para, de uma forma, ele chegar-se na presença de Deus e se tornar o quê? Aceitável, agradável. Mas aí, Deus utiliza Miqueias para falar ao povo. O que é agradável a Deus? É sobre o que nós precisamos meditar nessa noite. O que é agradável a Deus? E aí ele entra na resposta no versículo 8. Coloca para a gente o versículo 8. Ele se declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha, o ser humano, o homem, uma mulher,
ele está buscando, fazendo alguns questionamentos, como ele se tornaria agradável, aceitável a Deus. E a resposta de Deus, ou seja, ele está buscando qual é a melhor forma dele, do homem, se relacionar com a divindade, com o Criador dos céus e da terra. E ele pergunta, faz esse questionamento: o que é agradável a Deus? E a resposta de Deus não está precisamente no relacionamento do homem com a divindade. A resposta de Deus aponta para o relacionamento do homem para com o seu próximo. Então, como disse João, ele fala assim: olha, se você diz amar a Deus, mas aborrece, odeia o seu irmão, o amor de Deus não está em você. É uma realidade, irmãos. Eu e você precisamos dia a dia pensar nisso, porque eu só consigo demonstrar, você só consegue demonstrar o seu amor a Deus, não é através de oferta. De repente um de nós aqui está pensando assim: pastor, mas eu não falto a um culto, eu estou aqui em todos os cultos. Glórias a Deus pela tua vida, fico contente com você, mas isso só mostra, se eu não falto a nenhum culto, só mostra que eu sou um homem religioso. E isso para mim é preocupante, porque se eu estiver demonstrando o meu amor a Deus apenas no fato de que eu venho a todos os cultos, é preocupante, porque Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele desce o sarrafo nos fariseus, que eram os religiosos da época, e ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus. E ele vai elencando ali diversas situações que os escribas e fariseus tinham atitudes condenáveis, mas eram os religiosos da época. E eu preciso olhar para mim, e não é pecado ser um homem, ser uma mulher religiosa, ser um homem religioso, não é pecado, mas a minha religião, como disse Tiago, precisa ser mostrada no relacionamento com o meu próximo. Tiago vai dizer assim: a verdadeira religião é exercer misericórdia para com os órfãos e as viúvas. Então, Tiago vai entender essa dinâmica de Deus, de amar a Deus, e vai falar assim: olha, existe algo que nós precisamos fazer. Irmãos, se eu estou na igreja todos os dias e estou brigado com a minha parentela, tem algo de errado na minha vida. Se eu estou na igreja todos os dias e eu vivo me ranhetando com os meus irmãos, tem algo muito profundamente errado comigo. Se eu estou na igreja todos os dias e eu não me relaciono bem no meu trabalho, eu preciso repensar a minha forma de servir a Deus. Está faltando algo. E Miqueias é chamado por Deus a apresentar para o povo o que é agradável a Deus. É como se ele estivesse apresentando ali um mínimo existencial. Olha só, no teu relacionamento, o que agrada a Deus? É você se relacionar bem, né, com os teus iguais, com outro ser humano, seja no trabalho, no meio da parentela, na vizinhança, quando eu for ao mercado, quando eu estiver na farmácia, quando eu estiver na condução, não importa onde eu estiver, eu preciso ser sal desta terra e luz deste mundo, amém? Então, eu preciso ter um temor a Deus, porque, irmãos, é real. Toda vez que eu me relaciono com outro ser humano, eu estou me relacionando com Deus, através daquele ser humano. Então, se eu estou brigando com alguém, eu estou brigando com alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se eu estou ofendendo alguém, eu estou ofendendo alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, isso é real.
pastor, mas e quando eu sou ofendido? E quando eu sou a vítima? Como é que é? Irmãos, sai de perto, sai, não, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que te bater numa face, oferece a outra. Aquele que te chamar para caminhar 1 milha, caminha 2. E assim nós nos tornaremos filhos do nosso Pai Celestial. Está em nosso poder fazer? É fácil, mas é necessário. Precisamos buscar isso diante de Deus. Miqueias é instrumento nas mãos de Deus para dar a resposta ao povo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Irmãos, hoje nós vamos no mercado, na padaria, em qualquer lugar que a gente vai, a gente não tem mais aquela balança mecânica. Eu não sei se você já viu o símbolo da justiça. O símbolo da justiça é uma balança, mas não é uma balança eletrônica. É aquela balança que tem um pêndulo, assim, é uma torrezinha. De um lado tem, né, uma bandeja, de outro lado tem a outra bandeja, e ela simboliza o equilíbrio. Ela só vai estar com as duas bandejas na mesma altura se nos dois lados tiver o mesmo peso. Então, é isso aí, é uma balança mecânica, né? Então, o símbolo da justiça é uma balança porque é uma questão de equilíbrio. Quando as duas bandejas têm o mesmo peso, a balança fica em equilíbrio. Então, justiça, na verdade, é um equilíbrio. E olha que coisa boa. A proposta que Deus tem para a tua vida, Deus tem para a minha vida, é que nós sejamos homens e mulheres equilibrados nesta terra. Equilibrados no seguinte sentido: Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele falou assim: olha, você vai andar no caminho. E ele apresentou o caminho no qual o povo deveria andar. E ele fala assim: vocês não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, andai no caminho. Então a proposta de Deus é um equilíbrio. Existe um caminho, um caminho no qual nós devemos andar, e Deus quer que nós trilhemos esse caminho. Irmãos, e toda virtude, ela tem extremidades. Por exemplo, mansidão. Deus nos chamou para sermos mansos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então existe promessa até. Mansidão é fruto do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas mesmo uma qualidade tão assim exaltada na Bíblia tem duas extremidades. Toda qualidade tem duas extremidades. Uma extremidade, qual seria a extremidade? O contrário de mansidão é o quê? Brabeza, né? Aquela pessoa iracunda, né? Está irritado com tudo, né? Você dá bom dia para ele, ele quase que te rosna um bom dia, alguma coisa do tipo. Então, a pessoa brava, a pessoa que está assim amargurada da vida e que não tem de manso nada. Se pisou no pé dele, ele vai querer satisfação e vai partir para cima mesmo. Então, uma extremidade. Qual seria a outra extremidade de uma mansidão? É uma pessoa que aceita tudo. Ser manso não é você aceitar tudo, é você buscar a paz. É você, no que depender de você, como disse o apóstolo Paulo, tem de paz com todos os homens. É você ser, mas não é você aceitar tudo. Você precisa saber se posicionar, você precisa saber se colocar diante de situações, sem ofender o outro, porque você é uma pessoa mansa, amém? Então, sem ofender,
sem brigar, sem trazer intriga, sem causar divisão, mas com sabedoria de Deus, falar aquilo que você pensa, porque isso, ser manso, não é você ter que aceitar tudo, né, que te empurram por goela dentro, não, tem que ter um equilíbrio aí na questão, tem que ter uma sabedoria de Deus presente. Então eu preciso ser manso, mansidão, não vou ser iracundo, né, partir para a briga, também não vou ser permissivo de tudo, pode tudo, não, eu preciso buscar um equilíbrio na situação. Estão compreendendo, irmãos? Então justiça é isso, é você agir de forma equilibrada. Existe a necessidade de sermos mansos, mas eu preciso ser bem posicionado. Amém? Nada de permissividade. Outra virtude que pode ser desvirtuada tanto para uma extremidade quanto para outra, a alegria. Alegria também é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Amém, glórias a Deus. Qual seria o contrário da alegria? Tristeza. É uma extremidade. Irmãos, não é que o crente não possa estar triste. Irmãos, acabamos de falar, as aflições, ela vem para todo mundo. Sol que nasce, nasce para todos, a chuva que cai, cai para todos. A pandemia que chegou para todo mundo. Então, qual é a diferença entre o justo e o profano? Entre aquele que tem o temor de Deus e aquele que não tem? Aquele que tem o temor de Deus segura na mão de Deus e vai, segue, a vida segue. E nós temos a certeza de companhia constante. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu e você precisamos entender que existe tempo de choro na vida do crente. Mas é um tempo, irmãos. Deserto é o lugar pelo qual você passa. Não é para ficar, não é para viver no deserto. Então, o choro pode vir sobre a vida de qualquer um. Mas qual é o natural da vida do crente? A alegria. A alegria da salvação, a alegria da presença de Deus, a alegria porque nós vamos morar nos céus, temos a vida eterna. Isso, irmãos, é uma mensagem maravilhosa, porque Paulo fala aos coríntios, se nós que somos crentes, esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã tudo acabou, porque todos nós, se Cristo não voltar antes, vamos morrer. Morte física, morte do corpo. Mas nós cremos que assim como Ele ressuscitou, nós vamos ter corpos glorificados. Você pode dar um glória a Deus? Nós vamos ressuscitar. Isso, a ressurreição é coisa do corpo. O espírito, ele não morre, ele vai para junto de Deus. Amém? Então compreendam essas coisas. Então, a alegria, ela é fruto da presença de Deus nas nossas vidas, fruto da presença do Espírito Santo. Qual seria uma outra extremidade? Falei que uma extremidade é o choro, é a tristeza. O choro e a tristeza são momentos na vida do crente, não é o padrão. Qual é o padrão? A alegria. Então, qual seria a outra extremidade? Uma extremidade é a tristeza, né, o tempo de aflição, mas qual seria a outra extremidade? É você andar aí ignorando aquilo que está vivendo. Se eu, irmão, estou vivendo um momento de aflição, por que eu vou ficar assim, né, com cara de paisagem? Eu preciso botar o joelho no pó, eu preciso chamar um irmão para orar junto comigo. Olha, está acontecendo isso, me ajuda em oração. Estou vivendo por esse momento, estou passando por esse deserto. Eu preciso entender e discernir aquilo que eu estou passando e buscar a presença de Deus. O fato de que o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas é a alegria,
não indica que nós devemos sorrir para tudo, nem para todos. Precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo, amém? Então esse fica aí com 2 exemplos do que é justiça. Existe uma virtude na qual Deus quer que nós andemos. Existem extremidades dessas virtudes que nós não podemos passar para lá, porque toda extremidade é um perigo para você se afastar da presença de Deus. Toda extremidade é uma armadilha do inimigo das nossas almas para que nós nos afastemos, porque a vontade de Deus é que nós andemos no caminho, em equilíbrio, nas virtudes, buscando essas virtudes, buscando o Espírito Santo de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados, amadurecidos na fé, amém? Então, que o Senhor teu Deus quer de ti? Que andes e pratiques a justiça. E o que é justiça? Equilíbrio. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Anda no caminho. Procura viver as virtudes geradas pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas não viva as extremidades desta virtude. Continuando no capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Irmãos, quando nós praticamos a justiça, nós corremos o risco de sermos injustos. É incrível isso, né? Quando nós perseguimos a justiça, nós corremos o risco de ser injusto. Eu fui militar, eu fui servir ao exército na idade convencional. Eu entrei para as fileiras do exército, eu tinha 19 anos de idade. E eu queria servir, eu achava que, né, como homem, eu precisava daquela experiência. E eu fui. Aí no ano de serviço obrigatório, eu fiz o curso para formação de cabos, passei, assim, muito boa colocação. Os meus superiores me incentivaram, falaram assim: Carlos, olha, no ano que vem vai ter um curso de formação de sargento, eu quero que você esteja lá, engaja, porque vai ser bom para você. E eu já gostava da vida na caserna, gostava da vida militar, e eu me enveredei engajei, e dito e feito, no ano seguinte teve o curso de formação para sargentos temporários. São os sargentos que são formados na tropa mesmo, eles não vão para as escolas onde tem a formação dos sargentos de carreira. O sargento temporário, pelo menos na minha época, irmãos, há muitos anos atrás, era assim. Ele era formado ali na tropa e ele tinha um tempo para passar, era chamado temporário porque ele tinha um tempo, depois de um tempo ele dava baixa. Foi o que aconteceu comigo. E eu fiz o curso para formação de sargento temporário. Irmãos, com 1 ano e alguns meses na caserna, eu fui promovido. Fiz o curso, passei, fui aprovado, fiz ali as fases do curso. Com 1 ano e alguns meses no exército, eu fui promovido a sargento. E quando eu entrei, no ano que eu entrei no exército, acho que uns 4 meses depois eu me converti. Então eu tinha muito temor a Deus e eu procurava ser justo naquilo que eu fazia. E, irmãos, mas perseguindo a justiça, eu era injusto porque eu não tinha misericórdia. E uma vez eu ouvi de um soldado, eu era já sargento, né? Eu era responsável muitas vezes por estar, né, coordenando exercícios junto com outros, né, outros colegas sargento, às vezes a comando de algum oficial. Então, uma vez eu ouvi de um soldado e ele falando assim, ele assim, foi ousado até, ele falou assim: olha, pior sargento da companhia é o sargento Roberto, era o meu nome de guerra como sargento. Aí eu falei assim: mas vem cá, por que você está falando isso? Não, porque aí ele deu lá as justificativas dele, e eu percebi que exatamente porque eu não exercia misericórdia, eu só exercia justiça. Na busca da justiça,
eu abandonei a misericórdia. E, irmãos, a todo momento, as misericórdias do Senhor são sobre as nossas vidas. Eu quero que você compreenda o que é misericórdia. Misericórdia é quando nós somos devedores, nós somos pecadores, e Deus não aplica a punição devida aos nossos pecados. Esse era o meu problema como sargento. Eu via alguém fazendo alguma coisa errada, não gostava de anotar ninguém não, mas eu gostava de fazer assim, que ele pagasse em exercício físico ou coisa do tipo, né? Então aí, ou então bravejava, dava aquela bronca, botava o sujeito ali na posição sentido, dava aquela bronca no sujeito porque ele fez uma besteira qualquer. Então não exercia misericórdia. Quer dizer, a pessoa teve alguma transgressão, fez alguma falta, e ele quer que seja aplicado a justiça ali, naquela situação, e que ele pague, e às vezes, muitas vezes, nós queremos que a pessoa pague, e pague com juros. Olha que palavra linda que Deus diz para você e para mim nessa noite. O que é que o Senhor teu Deus quer de você? Que use de misericórdia. Sabe o que é usar de misericórdia? É aquela pessoa que já te bateu numa face. Você está correndo dela, você está ali, não vai dar mais nenhuma chance. E se você puder fazer algo, né, que ela pague aquele mal que ela fez com você, você vai fazer. E aí Deus está dizendo para você assim: olha, não é assim não. Você precisa ser misericordioso. Você precisa virar a outra face. Irmãos, é muito assim. Eu falei para vocês de um caso que eu vivi há anos, 300 anos atrás. Eu acho que eu dei baixa da caserna no ano de 93, então tem muito tempo. Mas eu vivo falta de misericórdia hoje, a todo momento, quando eu estou na rua, no trânsito. O trânsito, ele tira de nós essa, né, a paciência, a longanimidade. Aí alguém vem te dar uma fechada, ou então vem fazendo uma bandalha, fala assim: não, não vai entrar aqui não. E você não dá espaço para a pessoa entrar, porque a pessoa está errada. E, irmãos, nós precisamos ser misericordiosos. Eu me lembro da intercessão de Abraão. Abraão chega e diante de Deus, Deus fala, desce a terra ali numa teofania e fala assim: ocultaremos o que vai acontecer com aquelas cidades a Abraão, que vai ser pai de muitas nações. E Deus revela para Abraão: olha, eu estou indo lá em Sodoma e Gomorra, vou ver se, né, o que tem subido até a mim é verdade, e se for verdade eu vou exercer juízo sobre aquela terra. E Deus chega, e Abraão chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é o juiz de toda a terra, e o Senhor, né, não vai fazer justiça. Se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Não é possível, Senhor. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: olha, Abraão, por amor dos 50 justos, eu não vou ferir a terra. E ele vai, irmãos, a intercessão de Abraão é algo assim maravilhosa. Ele vai, mas se faltarem 5, e se tiverem apenas 45, por amor dos 45, responde Deus, e vai baixando, 40, 30, daqui a pouco Abraão fala assim: Senhor, não se acenda a vossa ira, se mais uma vez, só mais essa vez eu perguntar, se não tiverem 20 justos, mas tiverem apenas 10, o Senhor poupa a cidade por amor dos 10? E Deus fala assim: olha, Abraão, se tiver 10 justos naquela cidade, eu vou poupar aquela cidade. Irmãos, a gente chega a uma conclusão: não é por falta de justiça que Deus traz juízo para a terra, mas é por falta de justos. Deus não achou 10 justos naquela cidade. Você e eu, irmãos, precisamos viver essa justiça de Deus, exercendo misericórdia. É isso que Deus quer de nós,
Porque quando nós agimos assim, nós agimos e nos tornamos sal desta terra. Qual é a função do sal, irmãos? Salgar. E qual é a outra função do sal? Não, salgar é dar sabor. Preservar. Você já passou ali naquela seção de mercado, onde tem os salgados, geralmente pedaços do porco, né? A orelha, rabo, mais o que? Mocotó do porco, né? Totalmente banhado em quê? Em sal. Aquilo está na geladeira? Não, mas é totalmente preservado pelo sal. Irmãos, quando Cristo fala que nós somos o sal da terra, é porque nós precisamos ser misericordiosos. Quando você e eu, nós exercermos a misericórdia, irmãos, ele não merece, a atitude dele merecia uma punição, mas você vai lá, se coloca no lugar do outro, e fala assim, não, se eu tivesse aqui, eu gostaria que alguém usasse de misericórdia para comigo. Então aí você vai, usa de misericórdia para com essa pessoa. O que é que o teu Deus quer de ti? Que pratiques a justiça e que uses de misericórdia. Irmãos, bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Senhor, nos dá capacidade de usar a misericórdia. Para finalizar, irmãos, o que é agradável a Deus? Justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia. Andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, coloca para a gente, ô Lincoln, a versão da King James desse versículo, por favor. Ele pede 3 coisas. E todas 3 está relacionada, todas 3 está linkada, vinculada ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Não vou nem dizer com o nosso irmão, porque não é só no âmbito da igreja, é em toda a nossa existência. Aonde você estiver, você precisa ser praticante da justiça, você precisa usar de misericórdia. Andes humildemente com o teu Deus. Deus, irmãos, ele rejeita toda e qualquer arrogância, toda e qualquer soberba. O livro de Provérbios, ele diz assim, a arrogância, ela precede a queda. É uma lei espiritual, irmãos. Toda vez que nós somos arrogantes, toda vez que nós nos tornamos soberbos, toda vez que nós usamos de altivez de espírito, toda vez que nós somos assim orgulhosos, Deus nos resiste. E, irmãos, mas aos humildes ele dá maior graça. Então, olha o que ele diz: para ser agradável a ele, para alcançar esse relacionamento com ele, nós precisamos usar de justiça, né, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, usar de misericórdia e andar humildemente. Irmãos, a humildade é uma flor que ela fica bem em qualquer lugar. Outro dia desse, você já deve ter visto um videozinho na internet. Eu estava vendo um pastor falando de uma diaconisa. Uma diaconisa a quem ele atribuiu, ele informou, e depois ela até se manifestou. Aquela mulher era uma juíza. E a função daquela diaconisa naquele lugar, o que ela fazia, era participar da limpeza do templo. E aí nós estamos falando de uma magistrada que, calçou as sandálias da humildade de uma tal forma
que ela participava da limpeza do templo. Irmãos, a humildade, ela fica bem em qualquer lugar e em qualquer situação. Eu e você, nós precisamos usar de humildade, porque quando nós nos tornamos humildes, é o caminho para a exaltação. A exaltação, ela não vem do homem, ela pode ter até ser instrumentalizada, através de uma pessoa, mas a exaltação, ela vem de Deus. É Deus quem te exalta, é Deus quem reconhece quem você é Deus quem vai colocar você em lugar de destaque. Então, bem-aventurados os humildes, não é isso? Bem-aventurados os humildes. Então, eu e você precisamos observar essa situação, porque o nosso maior exemplo de humildade foi o próprio Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se, ele anulou a si mesmo. E, tomando a forma de homem, foi até a morte e morte de cruz. Irmãos, o que aconteceu com toda essa humildade? Olha como é que o caminho da exaltação passa pela humildade. Ele diz assim: pelo que também Deus o exaltou. Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho que está nos céus, na terra e no mar. Então, a humildade, ela tem uma recompensa. Nós seremos exaltados no tempo oportuno. É o que Pedro fala. Olha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Só vai se humilhar quem é o quê? Humilde. Para que Ele, no tempo oportuno, irmãos, o tempo de Deus é sempre o melhor tempo para as nossas vidas. No tempo oportuno, Ele vos exalte. O caminho da exaltação, ele passa pela humildade. Foi assim com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que vai acontecer com as nossas vidas. Todo reconhecimento, todo destaque que nós precisamos caminhar, a trilhar a humildade. E é Ele quem vai nos exaltar. E fica a pergunta para mim e para você: o que é agradável a Deus? Que nós pratiquemos a justiça. Lembrando o seguinte, irmãos, só para fechar, eu não tenho como ser humilde, praticar a humildade diretamente com Deus. Quando eu tomo uma postura de humildade, eu tomo uma postura de humildade entre aqueles que estão à minha volta. Posso atingir o coração de Deus com isso? Posso, mas eu vou ser humilde diante de quem está aqui. Então, todas as três características: praticar a justiça, usar de misericórdia e andar em humildade, faz parte da nossa esfera relacional com o nosso próximo. Então, o que é agradável a Deus? Que nós nos relacionemos com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com a nossa parentela, com os nossos colegas de trabalho, de uma forma justa, misericordiosa e cheia, plena de humildade. Porque no tempo dele, Ele vai te exaltar. Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé.